Olha só que coisa boa hoje, quinta-feira, feriado, todo mundo em casa acompanhando a gente. Primeiro, saudar todos vocês trabalhadores, já fizemos isso já no início do programa, mas agora eu quero saudar você que está nos ouvindo, acompanhando aqui a Câmara FM, e eu recebo a nossa querida, como acontece toda quinta-feira, nossa querida Liliane Dutra, no Cultivando o Bem-Estar Emocional. Seja bem-vinda a esse quadro que já está dando o que falar na cidade. E hoje, feriado, Liliane, muita gente acompanhando o programa. Pois é, coisa boa, né? Falar sobre esse tema num feriado, com muita gente aí tendo a oportunidade de acompanhar. Será se o trabalhador anda ansioso, hein? Nossa, com certeza. Uma boa pergunta para quem está em casa aí. Você que está em casa é ansioso, é ansiosa? Então é sobre esse tema que desde semana passada nós estamos abordando e essa semana a gente retoma esse tema. E eu pergunto para a nossa psicóloga por que as pessoas estão tão ansiosos? Então, eu digo que a gente está vivendo na velocidade 2. Né? Então, a gente está vivendo de forma acelerada. Então, a gente precisa dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo, né? Onde as informações elas chegam muito rápido, né? E a gente tem que dar conta de tudo. Enfim, né? Isso gera ansiedade. Então, é uma geração ansiosa que a gente está vivendo. E, às vezes... Não consegue dar conta mesmo. A ansiedade não ajuda. E as pessoas pensam que essa ansiedade ela vai ajudar e ela acaba, de certa forma, atrapalhando, né, doutora? Isso, a gente fica ansioso para dar conta de tudo com perfeição e a gente não vai dar conta, né? A gente não vai dar. A gente vai precisar eleger o que é prioridade, né? O que é mais importante. Né, para que a gente consiga dar conta, pelo menos, daquilo que é mais importante. E a gente falava semana passada de sintomas. Geralmente as pessoas começam a sentir ansiedade para querer ter agilidade, para querer dar conta. Acaba isso somatizando e acaba sendo um problema de saúde que ela vai estar carregando na vida dela. Se agravando, né, e tornando um problema bem grande. Né? Então, é melhor prevenir. Né? Então, se você já identifica que é uma pessoa ansiosa, mais ansiosa, mas que ainda está no nível normal. Então, vamos cuidar disso para que isso não se transforme num problema maior. Olha, a semana passada, a senhora recebeu uma pergunta de um seguidor, uma seguidora, um seguidor, não sei. Eu queria, inclusive, que a senhora pudesse trazer para a gente contemplar, porque talvez, além dessa dúvida da seguidora, ou do seguidor, não sei, seja a dúvida de algumas pessoas que estão ouvindo a gente. Talvez até dúvida desse apresentador aqui, hein, doutora? Uhum. Quem sabe se eu não tenho essa mesma dúvida. Qual foi a pergunta que ela fez semana passada? Então, ela perguntou se cobrar atenção de amizade, né, de um amigo ou amiga, tem a ver com ansiedade. Se desejar, né, e cobrar atenção, né, dessa pessoa que ela diz que é uma amiga, se tem a ver com ansiedade. Olha só, né, eu acho que em qualquer situação que a gente considera como dor, como problema, é importante que a gente olhe para a gente, que a gente faça esse mergulho na gente mesmo, né, para entender o que é que está acontecendo. Que necessidade é essa? Não necessariamente tem a ver com ansiedade, essa necessidade de querer a atenção do outro. Né? Acho que tem a ver muito mais aí com um comportamento, uma característica, uma dificuldade, né, que essa pessoa possa ter. Né? Já ia perguntar, doutora? Tem a ver com ansiedade, doutora? Eu ia perguntar aqui. E aí, olhe para você, preste atenção em você, que necessidade é essa? Se essa outra pessoa não está te dando, não está te oferecendo o que você deseja, né? Será que o problema é do outro? Ou o problema está em você? Parece mais uma carência, né, doutora? Né? Que está exigindo mais do que o que aquela pessoa pode dar. Né? As pessoas elas têm formas diferentes de demonstrar afeto. Então, algumas pessoas elas falam mais, outras pessoas elas tocam mais, outras pessoas elas fazem coisas por você. Né? Então, são formas diferentes. Então, é importante você entender isso. O problema está nela, que tem uma dificuldade, e se está nela, né? Que dificuldade é essa sua também, né? Que te incomoda tanto?
Ouvindo aqui a doutora falar, eu tenho certeza que tem contemplado muitas pessoas que eu fico aqui, tenho aprendido muito esses dias, né? E acredito que o ouvinte também, ele tem já ouvido bastante, aprendendo bastante aqui também no nosso programa, todas as quintas-feiras. Eu vou seguir aqui uma série de perguntas, que eu montei aqui algumas perguntas, mas chegaram também algumas perguntas que a nossa querida Valesca Neri encaminhou ao programa, a produção aqui mandou pra gente. É o seguinte, ao perceber os sintomas da ansiedade, qual o primeiro passo? Então, é importante esse olhar para você, né? Entendendo assim, esses sintomas, né? De onde vem, quais são as causas. E existe, além da terapia, que a gente já falou bastante, né? E se existe a terapia, o psicólogo particular, mas existe também profissionais que têm um custo menor. Por exemplo, a gente tem a faculdade aqui, a Maurício Nassau, que tem uma escola de psicologia, né, e que pode, as pessoas podem ter acesso. Então, o valor é um valor simbólico, né? Então, vale a pena procurar, né, se for uma dificuldade financeira. Então, fica aí a dica, né, para quem precisar e não tiver financeiramente condições de pagar um psicólogo particular. Então, a faculdade ela oferece esse serviço, além de outros trabalhos voluntários que a gente sabe que existem. E, para além do acompanhamento psicológico, existem também outras formas de você prevenir, ajudar nessa prevenção da ansiedade. Então, atividade física, né, a gente sabe, está mais do que comprovado, que é excelente, né? Fundamental, todo mundo precisa. E ajuda não só na saúde física, mas também na saúde mental. Ajuda a diminuir a ansiedade. A Carol Beltrão, acredito que é a mesma pessoa que fez as outras perguntas, e acredito que essas perguntas subsequentes a senhora já praticamente já respondeu, que ela pergunta assim, no caso de quem não tem condições de pagar por terapia, e se existe alguma maneira de driblar, esse driblar aqui deve ser alguma maneira de ter fazer uma terapia paralela, eu acho que é algo do tipo. Eu acho que outras formas, né? Outros cuidados que podem ser tomados, além da terapia. E aí, atividade física, fazer coisas que você gosta, que te façam bem. Então, ouvir música, assistir filmes, ter momentos de lazer, ter momento com os amigos. Tudo isso não é terapia, mas é terapêutico. Então, tudo isso que faz bem para a gente é terapêutico e ajuda a prevenir a ansiedade. E quando a pessoa não consegue se concentrar, vai assistir um filme, aí bota no filme, aí tira, coloca no outro, aí não é isso, aí põe uma música, não é essa música, tira, coloca outra, e não consegue se concentrar absolutamente em nada, doutora. É ansiedade? Eita, aí já está no nível de ansiedade já. Bem avançado, né? Praticamente o que a gente falou a semana passada. Exatamente, né? Exatamente. Aí talvez só a alternativa seja a terapia mesmo, né? Mas, assim, de uma forma geral, ter esse tempo de cuidado com você é fundamental, né? Todo mundo precisa. Então, a gente está falando hoje no Dia do Trabalhador, né? Então, que anda muito ansioso pelo salário que não está lá, essas coisas, né? Exatamente, né? E que muitas vezes vive para o trabalho, né? Com pouco tempo de lazer, com pouco tempo de autocuidado. Então, precisa ter esses momentos, né? Todo trabalhador ele tem direito a seu descanso, né? Então, precisa ter esse tempinho para cuidar de você. Olha, há uma outra pergunta. O que fazer durante uma crise de ansiedade? Então, a crise já está lá, instalada, né? Então, e aí? O que fazer? A gente já falou muito antes da crise, né? No sentido da prevenção. Mas se a crise já está lá, então, primeira coisa é ter consciência, ter clareza, né? Que aquilo é uma crise de ansiedade e que vai passar. Mas a própria pessoa consegue ter essa conotação, doutora? Isso consegue a partir de um autoconhecimento, né? Então, se estiver em terapia, ela vai conseguir isso mais fácil, né? Mas, se não tiver, tentar ir identificando esses sintomas, né? E tendo essa clareza de que está muito ruim, está desconfortável, mas vai passar. Eu sempre faço com meus pacientes uma atividade que é o seguinte: imagina que tem duas pessoas dentro de você, que é o seu eu forte e seu eu frágil. Quem está passando por uma crise de ansiedade é o frágil, mas o forte ele continua lá,
você não perdeu a consciência, né? Você não perdeu a clareza. Então, lembra desse eu forte como se ele estivesse conversando com o frágil. Lembrando do frágil, olha, é ansiedade, vai passar, vai ficar tudo bem. Então, claro que é bom quando a gente tem alguém que possa falar isso para a gente, mas se não tiver ninguém... Eu mesmo falo, né? Você mesmo pode falar para você, né? Então, vai passar, então respira. Então, a respiração ela é importante, respiração profunda, né? Ajuda nessa busca do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Então, quando a gente está ansioso, ou ansiosa, a gente respira de uma forma muito ofegante. Então, respiração profunda, isso vai ajudando também ao corpo encontrar esse equilíbrio, né? Então, tentar essa autorregulação emocional, na medida que você está passando pela crise, até que a crise ela vá diminuindo, porque a tendência é que diminua, que ela vá se acalmando, né? Nós falamos de sintomas semana passada, mas é inevitável que a gente está no mesmo tema, não falar aqui. Tem pessoas que sentem náusea, sentem vontade de vomitar, e isso também é de ansiedade? Pode ser sim. É um outro sintoma. Cada pessoa ela vai ter sintomas específicos, né? Pode ser. Calafrio. Pode ser sim, ansiedade. Ok. Então, hábitos, doutora, que ajudam no controle da ansiedade. Para quem está em casa nos ouvindo agora, de repente desencadeou aí uma certa ansiedade. E qual hábito que ele pode pode ajudar ele no controle da ansiedade, ajudar ela, pessoa que está nos ouvindo agora? Então, já falei da atividade física, que é fundamental, dos momentos de lazer, meditação, né? A meditação é uma técnica, na verdade, é uma filosofia de vida, né? Que traz a ideia de você desacelerar, né? Então, a gente vive num mundo acelerado, então a gente precisa fazer um movimento contrário, de desacelerar. Então, a meditação ela pode ser feita durante um banho, né? Ao invés de eu estar preocupado no que eu vou fazer depois, eu vou estar ali aproveitando aquele momento, né? É a atenção plena no que eu estou fazendo. Então, se eu estou fazendo uma refeição... E meditar, permita-lhe dizer para as pessoas, não é pensar no problema, né? Que as pessoas pensam que meditar... eu já vi muitas pessoas falando sobre meditação, e se a senhora puder dar uma forcinha para quem está ouvindo a gente agora, o que é meditar, ajudar essa pessoa a ter essa prática de meditação, talvez elas vão conseguir ter ter essa orientação do que é de fato meditar, já que a senhora está falando sobre meditação. Então, né, não é uma técnica específica, mas se a gente, por exemplo, se você for no YouTube, né, você vai aparecer meditação guiada. Você pode colocar lá e ajuda. Ajuda a relaxar. Né, porque ela vai guiando, né, a meditação. Mas, assim, a meditação, como eu falei, não é uma técnica específica, mas é a ideia da atenção plena no aqui e agora. Então, se a gente consegue prestar atenção no que a gente está fazendo aqui agora, né, então, de certa forma, a gente já está meditando. Né? Imagina que você está fazendo uma refeição e você se desliga, né, do celular, se desliga das preocupações e você está prestando atenção no que você está comendo. Sentindo o sabor de cada alimento. Devagar, sem pressa. Pausadamente, sem pressa. Então, isso é atenção plena. Isso é também uma forma de meditação. Então, essa ideia que é importante que a gente traga, que a gente adote para a nossa vida. Porque hoje em dia as pessoas estão, vivendo agora, mas preocupadas com o que vai vir depois. A gente está sempre não vive o agora, né? Difícil, né, a gente viver agora. Então, o celular e a tecnologia, ela também trouxe isso, né? Porque a gente está o tempo todo olhando nas notícias, o tempo todo querendo falar com alguém, preocupado com alguém, enfim. Né? A gente falou sobre tecnologia e aí esses assuntos são bem decorrentes porque uma coisa acaba sendo o fechamento da outra quando se trata de mente. E eu lembro quantas pessoas elas são imediatistas para responder uma mensagem. E olha, a mensagem que chega no aplicativo, ela não vai correr de lá. Tudo bem que a outra pessoa pode ter urgência, mas é a outra pessoa que está tendo urgência. Eu não tenho urgência, então a hora que eu vou responder para a pessoa, está tranquilo.
na prática está muito bem, pessoal, falando isso aqui para vocês. Mas eu também quero responder já no impacto quando recebo a mensagem. E eu falei isso no outro, acho que foi o programa, há 4 programas passados, nós falávamos sobre isso, sobre tecnologia. Eu já tenho o hábito de deixar o telefone já afastado ali 1 hora, para não pegar no celular. Isso para melhorar mentalmente, porque parece que as redes sociais, ela te acelera ainda mais. E quando a senhora falou sobre esse tema, não tem como a gente não trazer à tona esse tema aqui para o programa de hoje, doutora. Pois é. Então, viver essa atenção plena no que a gente está fazendo hoje, aqui, agora, né? Isso é algo que faz toda a diferença, né? A gente precisa criar esse hábito, né? Na contramão dessa aceleração toda que a gente vive, né? Tentar viver o aqui e agora, em cada momento que a gente estiver vivendo. Como hoje é feriado, eu sei que muita gente tirou para viajar, tirou para aproveitar esse dia, principalmente o trabalhador, e eu quero falar de viagem. Tem a ver viagem com ansiedade. Eu quero contar uma história para a senhora. Geralmente, quando eu estou ansioso e aparece uma viagem com a família, eu acabo voltando muito melhor do que eu estava. Então, eu faço da viagem, não é uma terapia, mas é terapêutica, a senhora falou agora, já estou aprendendo a falar, você de cá também vai aprendendo, tá? Então, é muito terapêutico a viagem, doutora. Sim, sem dúvida, né? É tipo recarregar as baterias, né? E você volta arejado, né? Novas ideias. Com certeza, né? Você está ali relaxando, sem preocupação, né? Sem tantas preocupações que o trabalho exige. Por melhor que seja o seu trabalho, né? Por mais prazer que você tenha em trabalhar, mas exige um compromisso, exige ali que você atenda, né, aquilo que é exigido de você. Então, precisa ter esse momento de relaxamento, esse momento de diversão, descontração, né, para que você possa carregar as baterias. Então, é mais ou menos isso, né? Você volta com a bateria carregada, né, com energia para voltar à sua rotina. Doutora, e como tratar a ansiedade? Então, ansiedade, a gente já falou no tem outro cura? programa. Antes da senhora responder, eu pergunto, como tratar e se tem cura? A gente não fala de cura, né? A gente fala de controle. Né? Entendendo que a ansiedade, como eu falei, faz parte da nossa vida, é uma emoção como outra qualquer. Então, a gente não pode dizer que se curou da ansiedade, mas a gente pode dizer que ela está controlada. Né? Então, dependendo, né, cada pessoa ela tem uma personalidade, ela tem uma forma de ser e de agir. Então, tem pessoas mais ansiosas do que outras. Né? Então, se você tiver essa característica mais ansiosa, você tem que ter um cuidado maior, né, para controlar essa ansiedade. Né? E, sim, é possível conviver com ansiedade. Né? Dependendo do nível, né, vai precisar da medicação ou do acompanhamento psicológico. Né? E se não chegou no nível patológico ainda, ter todos esses cuidados que a gente já falou. A semana passada, para quem acompanhou, a gente falava sobre a ansiedade que é bom e a ansiedade que é ruim. Né? A ansiedade que ajuda, a ansiedade que atrapalha. Se você vem acompanhando, né, a doutora Liliane Dutra trazendo aqui esses ensinamentos, podemos assim dizer, né? Essa teoria, né, de tudo que ela aplica no dia a dia, você vai conseguir mudar a sua mentalidade e moldar também. Eu acho que tem ajudado muita gente. Eu quero aproveitar para abraçar o pessoal lá de Barra dos Estados que está acompanhando a gente e pedir, doutora, para que as pessoas possam também sugerir tema, né, doutora? Sim, sim. Sugiram, né, a partir das necessidades de vocês, das dores, das dificuldades. Então, sugiram, né? Vão ser muito bem-vindas as sugestões. E eu tenho certeza que as pessoas têm muitas perguntas para fazerem. Na maioria das vezes, elas não têm com quem tirar essa dúvida, com quem perguntar. E surgiu aqui hoje, no programa também, essa pergunta se existe uma forma mais barata de se consultar, de se tratar. Existem outros caminhos, mas você também pode seguir a doutora Liliane Dutra nas redes sociais, né? A doutora está aí, repita aí, doutora, para quem não lhe segue ainda, convide os nossos ouvintes que nos acompanham na Câmara FM, quem nos acompanha aqui no canal do YouTube, para seguir também suas redes sociais. Então, é psicóloga Liliane Dutra no Instagram, né? Então me sigam. Eu estou muito à disposição para tirar dúvidas por lá também, né? Para ajudar no que for possível. Enfim, né? Fiquem à vontade, né?
eu gosto muito, amo o que eu faço, né? E estou super à disposição. Doutora, eu vou falar de um assunto que aconteceu comigo. Já se perceberam que todas as vezes eu trago um exemplo do que aconteceu comigo para tratar com a doutora. É que eu não tive tempo de ter uma terapia, não tive tempo de passar para psicólogo, então não vou perder a oportunidade. Vocês podem perder essa oportunidade ou não. Eu trabalhei em uma loja, eu fazia porta de loja. E quem me conhece aqui em Camaragibe sabe que eu comecei com a carrocinha, eu fazia a propaganda em loja e depois eu fui chamado para uma rede de loja que inclusive não existe mais, que era a Sai de Baixo, que ficava ali em frente ao Santander. E lá, doutora, eu tinha tanta ansiedade do mundo, porque era exigido, as pessoas exigiam, o gerente exigia que eu tinha que bater meta. Eu não era vendedor, mas eu precisava bater meta. E um dia eu fiquei muito abusado com ele, porque ele ficou naquela, olha, só vendemos até agora 10 mil reais e a gente precisa bater meta, porque o pessoal da loja está pedindo bater 20 mil reais. E eu acabei adoecendo nessa loja, né? Eu fiquei doente de verdade. Eu quero perguntar à senhora, isso foi a ansiedade que causou? A crise do pânico é desencadeado por isso? O que é que pode ter acontecido naquele momento ali, doutora? Então, né, parece que tem a ver com o estresse que você estava, né? Você estava se sentindo muito pressionado ali. Então, o trabalho, às vezes, ele gera esse estresse emocional, né? E aí pode desencadear a ansiedade, né, patológica. Sim. E aí pode ser uma ansiedade generalizada, pode ser um transtorno. Acho mais difícil o transtorno do pânico, né? Mas, enfim, pode desencadear. Eu fiquei tão mal que eu pedi demissão do trabalho. Eu não quero mais ficar nesse trabalho. E não é só esse trabalho. Tem pessoas que estão em trabalhos aí que estão adoecendo. Sim, né? sim, o trabalho adoece as pessoas. Então, e as pessoas precisam ter muito cuidado, porque se está te fazendo mal, já está na hora de você procurar uma orientação profissional. Né? Se você não consegue entregar o trabalho como eu fiz, tem que procurar uma ajuda profissional para conviver, né, doutora? Sim, entender o que é que está acontecendo, né, para pensar de como dar conta disso, né, de que forma, de que caminho eu posso utilizar para dar conta do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo, né, porque muitas vezes esse estresse que o trabalho ele gera é bem ruim, né, pode gerar, sim, um problema de saúde mental, sério. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Reinaldo Dutra, tá acompanhando a gente, e falar da corrida do Sagrado Coração de Jesus, que vai acontecer dia 1º de junho. É isso mesmo, você já pode se inscrever para a corrida no www.paroquiadavilascj.com.br e faça a sua inscrição para essa corrida que vai acontecer. A doutora já disse semana passada que vai estar na organização. Eu perguntei, vai correr, doutora? Ela disse, não, vou estar na organização. Mas quem está em casa agora, ouvindo a gente, nesse feriado, né, aproveitando esse tema tão importante, pode também já aproveitar para se inscrever, né, doutora, para essa corrida, né? Sim, sim. www.paroquiadavilascj.com.br. É interessante que você faça a sua inscrição e esteja com a gente nessa corrida que é um sucesso. Olha, ansiedade é algo que a gente vem tratando desde a semana passada. Se você acompanha o programa, já sabe. Tem como também, doutora, a pessoa tá passando por uma ansiedade sem perceber que está ansiosa? Olha, tem. A gente estava falando de alguns sintomas que não parecem ansiedade. Né? Então, uma dor de barriga, né? Às vezes problemas... Uma dor de cabeça? Dor de cabeça, problemas na pele. Então, tem gente que tem problemas na pele, manchas que aparecem, roxas. Né? Às vezes Você trata uma causa, mas não é aquela causa. E aí parece que é um problema físico. E aí você vai investigar, não tem nada físico, você faz exames, não tem nada físico. E aí pode ser uma ansiedade.
Pode ser. Importante dizer. Agora, tem pessoas, deve ser um assunto para um outro programa, né? Mas a gente já ouviu falar também de pessoas de mulheres que têm gravidez que são imaginárias. Eu acho que é um assunto, um próximo tema, mas que surgiu aqui também. A gente pode tratar isso um próximo tema, né, doutora? Pode sim. Porque são temas bem específicos. Bem específico, né? Eu disse para a senhora, se preparem, porque breve... Foi uma sugestão? Uma sugestão. Breve vai surgir aí várias sugestões e o ouvinte fica muito à vontade, porque nós estamos conversando com a psicóloga, né? E essa questão, né, ela tem a ver com a ansiedade, né? Então, imagina que uma mulher, ela quer muito, deseja muito ser mãe, né? E aí, a ansiedade de ser mãe, de querer, né, engravidar, pode sim gerar esse bebê, né, que não existe. Psicológico. Exatamente. Emocional. É só para atender ali uma necessidade emocional. Né? E aí o corpo ele responde como se de fato aquele bebê existisse, né? A nossa cabecinha ela é bem complexa. Bem complexa mesmo. E graças a Deus que existem os profissionais, assim como a senhora, para orientar as pessoas. Se você quer também conversar com a doutora Liliane Dutra, você pode ela já passou aqui as redes sociais, você pode seguir as redes sociais da doutora Liliane Dutra, fique à vontade, né, para você também fazer pergunta. Já surgiu pergunta, não foi? Sim, na sua rede, a semana passada. Essa semana já surgiu aqui algumas perguntas e você pode utilizar o nosso WhatsApp. Todas as perguntas que você está fazendo no programa de hoje, nós vamos estar encaminhando para a doutora Liliane Dutra, o 2011-3300. Fique à vontade para você perguntar, que a gente vai estar encaminhando para a doutora, né, doutora? Isso mesmo. Pois é, e aí, assim, eu digo sempre, né, existe uma parte que a gente dá conta da nossa vida, né? Tem coisas que a gente dá conta, mas tem coisas que extrapolam a nossa competência. A gente não vai dar conta. Foge, né? Que foge totalmente. E se a gente ficar preocupado com essas coisas que a gente não dá conta, a gente vai se preocupar à toa. A gente vai gastar energia em vão. Então, vamos dar conta, vamos se preocupar com aquilo que a gente dá conta. Então, por exemplo, se a gente vai apresentar um trabalho, né, na faculdade, enfim, na escola, né, um estudante, estude, se prepare, né, dê conta daquilo que é competência sua. Então, se acontecer imprevistos, aí você não vai dar conta e aí é coisas que vai extrapolar. Entrega a Deus, né, para que Ele faça parte dele e a gente dá conta da nossa. Coisa boa. Doutora Liliane Dutra, toda quinta-feira está aqui com a gente no Cultivando o Bem-Estar Emocional e você, é claro, vai participar com a gente. Estamos praticamente já no final desse programa e eu quero aproveitar para mandar um abraço para os nossos ouvintes, né, que nos acompanham, o pessoal do Mercado Público que acompanha sempre, viu, doutora? Fala sempre aqui do programa, pessoal lá do Timbi, minha amiga Creuza, que está aí acompanhando a gente. Alô, Creuza, um abraço para você, muito obrigado por estar interagindo também com a gente aqui no programa. Abraçar aqui o Cristian do Cachecol, né, que está sempre com a gente, né, Cristian? Um abraço para você. Já falei do Reinaldo Dutra, né, ele acabou de mandar uma mensagem aqui pra gente agora, tá nos ouvindo. Um abraço. Já falei da corrida, viu, Reinaldo? Não precisa cobrar a corrida que eu já falei, não foi, doutora? Já falamos aqui da corrida também, que vai acontecer dia 1º de junho, a corrida do Sagrado Coração de Jesus. Aproveitem para se inscrever. Daqui a um mês, né? Daqui a um mês, né? Então vai se preparando. Tá pertinho. A gente trata que assunto próxima semana ou a gente deixa aqui aberto para sugestão, doutora? Vamos deixar aberto para sugestões, né? Vamos acolher as sugestões de vocês, né? E aí a gente decide, né? Qual será o próximo. Então vá mandando sugestões. Você está com um problema, quer perguntar, está com uma dúvida, pergunte que a doutora Liliane Dutra vai responder para você. E para mim é muito bacana, porque acaba sendo o nosso divã de toda quinta-feira, tá? Aqui na Câmara FM, a Rádio Forte de Camaragibe, também no canal do YouTube, para você que nos acompanha aqui pelo canal. Doutora, já agradecendo, dizer que próxima semana a gente volta. Se Deus quiser, estaremos aqui. Um forte abraço para a senhora. Igualmente. Gente, muito obrigado pela audiência. Aproveitem o feriado. Vê aí o intervalo. Um forte abraço. Semana que vem tem mais Cultivando o Bem-Estar Emocional para vocês.